Hoje nós vamos falar sobre o grande desafio, o desafio do grande mandamento. Para isso, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5. Texto clássico da palavra de Deus. E o tema desta mensagem, o desafio do grande mandamento. No telão, diz assim a palavra de Deus: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Algumas versões diz de toda a tua força. No Novo Testamento está escrito com todo o seu entendimento também. Meus irmãos, aqui o contexto é Moisés, 40 anos depois de viverem no deserto, instruindo aquele povo por causa do castigo de Deus, pela postura de desobediência que tiveram, em não enfrentarem para conquistarem a terra. Então Deus trabalha no coração deste povo durante esse período de 40 anos, e Moisés, então, ele vai dar as suas últimas instruções para o povo antes de entrarem na terra prometida. Então, é como se fosse um paizão dando os últimos conselhos ao seu filho ou aos seus filhos, antes de entregar os filhos a uma nova vida ou a uma nova fase de vida, e talvez, trazendo para o contexto de hoje, entregando o filho, a filha, ao casamento. Então Moisés, do lado de cá, ele dá as suas instruções, depois de caminhar com o povo durante todo este tempo, ensinando a palavra de Deus. Então, nós percebemos que Moisés, ele começa a instrução falando, eu li o versículo 5, mas deixa eu ler o versículo 4 também. Ele diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí o versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esta passagem, ela foi instruída, foi ensinada tanto para os pais, quanto para os filhos e também netos. Era a orientação que Moisés tinha de fazer com que esta orientação predominasse e pudesse chegar nos filhos dos filhos, e então perseverar por gerações, a orientação de Moisés. Agora, vale lembrar que eles vivenciaram a misericórdia do Senhor, eles experimentaram o amor de Deus quando estavam no Egito, quando estavam padecendo, e Deus então ouve o clamor daquele povo, se lembra do seu povo, que se esqueceu das instruções de José, e então, padecendo no Egito, eles clamam ao Senhor, e Deus levanta Moisés para libertá-los. Depois de liberto, enfrentam 40 anos no deserto, mas aqui chega a hora de tomarem posse da bênção. Mas eles não poderiam se esquecer desta verdade, de que o Senhor deveria ser prioridade. 3 características sobre a instrução de Moisés ao povo. Essa instrução, ela era primeiramente frequente, constantemente as instruções eram dadas. A instrução de Moisés também era reverente, verdadeira e valiosa, e também familiar. Moisés deixou bem claro de que a instrução deveria partir dos pais,
aos filhos. E por causa disto aqui, eu confesso que eu fiquei impactado no momento da pregação e lembrei da escola bíblica dominical. Meus irmãos, a verdade é que a escola bíblica, ela é uma bênção. A escola bíblica dominical é uma bênção, mas a verdade é que a escola bíblica deveria ser uma aula de reforço. Deveria ser uma aula de reforço, porque em casa nós deveríamos aprender a palavra de Deus, os nossos filhos deveriam aprender a palavra de Deus constantemente, a partir de nós, pais. E na escola bíblica dominical, a gente vem para relembrar algumas coisas. Mas infelizmente o que tem acontecido é que pais têm se calado em relação à instrução da verdade sobre Deus, terceirizando o ensino de amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, seu entendimento, para a igreja. E a verdade, meus irmãos, é que não há como competir mais com este mundo. A mensagem deste século está 24 horas diante dos nossos olhos. A mensagem desta geração está alcançando a todo momento os ouvidos, os olhos dos nossos filhos, inclusive dos nossos pais, inclusive de nós mesmos. Percebam aí no versículo 7, versículo 6, do capítulo 6, diz assim: esta palavra que hoje te ordeno, estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Versículo 9. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Meus irmãos, o que é isso aqui? É uma estratégia para nós não nos esquecermos da lei. É uma lembrança constante que nós devemos obedecer ao Senhor, amar a Deus acima de todas as coisas. E essa mensagem deveria estar em todos os lugares da nossa casa. Essa mensagem, ela deve estar, ela precisa estar nos nossos lábios, pais. E essa mensagem precisa ser ouvida por todos os filhos. Atenção, jovens, adolescentes, crianças. Honrem teus pais. Quando eles orarem por vocês, considerem. Quando eles quiserem ler a palavra do Senhor para vocês, saiba que eles estão em obediência. Agora, o que nós temos visto hoje, meus irmãos, é que diante dos nossos olhos não estão constantemente a palavra de Deus, mas as palavras do Instagram, a voz dos youtubers, que têm ensinado qualquer outra coisa, mas que não tem a ver com a palavra de Deus. Resultado, as pessoas têm amado mais as coisas deste mundo do que a Deus. A instrução de Moisés para o povo tinha dois propósitos. O primeiro propósito era para que eles permanecessem fiéis ao Senhor e, consequentemente, prósperos, pois a terra seria a terra que mana leite e mel. A fidelidade do Senhor traz prosperidade. A infidelidade ao Senhor traz escassez. Deus tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis ao Senhor, a amarmos ao Senhor com todo o nosso coração, não pelo medo da escassez, mas pelo temor àquele que nos amou, para termos então
a coragem de sermos honrosos pelo que Deus fez por nós. Vivíamos escravos no Egito, a escravidão do pecado, e nós fomos libertos do pecado. Nós só estamos aqui porque um dia fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Nós não estamos, eu viro e mexe, eu digo isso aqui, nós não estamos de ressaca, porque bebemos ontem, nos perdemos ontem, não, mas por causa do Senhor. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, meditando na sua palavra. Mas hoje, domingo, é um dia de lembrarmos, o dia do descanso, dia de lembrarmos que há uma eternidade. O dia do descanso, o sétimo dia, Deus descansou, e o fim da nossa vida, vamos dizer assim, é o descanso eterno. Então, domingo serve para lembrarmos também do Senhor, da sua promessa para nós. Mas, meus irmãos, não se trata somente de vivenciarmos isto no domingo. Os nossos filhos não podem ouvir a mensagem do Senhor apenas no domingo, pela boca do pregador, pela boca do professor da escola bíblica. Nós temos que continuar fazendo isso. Porém, em nossos lares, nós precisamos ser como Moisés. Toda oportunidade que tivermos, nós precisamos ensinar, inculcar os nossos filhos e a nós mesmos com a palavra de Deus. Eu disse que haveriam dois resultados sobre esta manutenção do temor ao Senhor. Traria prosperidade e, segundo, o aumento da nação prometida aos pais pelos patriarcas. Seríamos uma grande nação, numerosa nação, mas o povo precisava permanecer fiel. E, meus irmãos, nós somos esse povo hoje. Como temos sido fiéis, honrosos, temos amado ao Senhor de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento, com todo o nosso esforço, ou não? É por isso que o tema desta mensagem é o desafio do grande mandamento. Então a pergunta que nós vamos responder é: como devemos amá-lo? E eu trago aqui o primeiro ponto: nós precisamos amá-lo com sinceridade, de todo o nosso coração, com perfeita sinceridade, não da boca para fora, Senhor, eu te amo, aleluia, não, mas nós temos que amar de verdade, amar o Senhor, e nós amamos ao Senhor. O termômetro aqui é quando nós obedecemos a sua palavra. Quando nós não estamos obedecendo a palavra, nós não estamos demonstrando o nosso amor ao Senhor. Não, eu gosto de fazer isso aqui, aquilo ali, mas assim, mas eu vou na igreja. Está errado. Está contramão. Precisa se converter dos maus caminhos. O amor com sinceridade é um amor profundo e não um amor leviano. É uma busca sincera e constante, desejoso em conhecer o Senhor cada vez mais, porque eu o amo de todo o meu coração. Tem a ver com a minha vida toda. O amor com sinceridade é um amor dedicado e não um amor hipócrita, comprometido e fiel. E isso implica em tempo. Se eu quero aprender mais sobre o Senhor, eu preciso dedicar tempo. E o amor com perfeita sinceridade é um amor reverente e não um amor desrespeitoso, onde se admite piadinhas sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre a palavra do Senhor, brincadeirinhas sobre igreja, sobre dinheiro, sobre pastores. Nós não podemos admitir. Porque nós somos os representantes do povo de Deus aonde nós estivermos. E as pessoas precisam olhar para nós e perceber que existe uma reverência na nossa postura, mas por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Não se trata de aparência, mas
uma reverência que vem de dentro. Um temor sincero a Deus. Nós precisamos amá-lo com sinceridade. Josué, no versículo 24, 15, ele diz: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma questão de decisão, meus irmãos. Amar a Deus não tem a ver com sentir Deus, uma sensação de, não é isso. Tudo começa com um compromisso. Eu amo ao Senhor primeiramente porque eu fiz um compromisso. Assim como um casamento, nós somos casados e nós somos fiéis ao cônjuge. Primeiramente por causa de um compromisso, que na verdade antes desse compromisso, por causa do Senhor. Porque nós não queremos desagradar o nosso Deus. E então, por causa de um compromisso, por causa de uma aliança que nós fizemos, uma sociedade, que só a morte pode separar. Então, assim como eu tenho um compromisso conjugal, eu preciso ter um compromisso também com Deus. E isso se trata de decisão. Eu decido ser fiel ao Senhor. E aí, vamos embora pagar o preço para essa fidelidade. Porque Deus é bom. E como eu disse aqui na quinta-feira, quando estamos próximo do Deus que é bom, nós somos abençoados. Mas quando decidimos agir como Jonas, fugindo para longe de Deus, consequentemente estaremos longe da fonte daquele que é bom. E consequentemente nós somos amaldiçoados, sofremos as consequências. Olhemos para o filho pródigo, a consequência de viver longe do pai, tentando viver sozinho, tentando viver de forma independente. Foi parar no chiqueiro. E Jonas, a diferença é que não foi um porco, foi um peixe. Mas parou no fundo do peixe, não é no fundo do poço, mas no fundo do peixe, porque decidiu andar longe dos caminhos do Senhor. Então, tudo começa com uma decisão. Senhor, eu quero te amar de todo o meu coração, com toda sinceridade. Segundo, como amá-lo? Ame-o com fervor. Quando o texto diz, com toda a tua alma, com maior fervor. Implicações do amor sincero ao Senhor. É a área da nossa natureza emocional. Na Bíblia, muitas vezes, quando ela diz alma, a tradução é psique, a mente. Então, o amor com a alma tem a ver com a nossa natureza emocional. E a emoção aqui é um recurso criado pelo nosso próprio Deus para o tempero da vida. Eu preciso amar ao Senhor com alegria, com prazer. Não é arrastando o chinelo e ir para a igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu vibro porque está chegando o domingo. De novo, igreja. Já foi de manhã, vai de noite. É preciso rever como estamos amando ao Senhor, com toda a nossa alma, ou religiosamente, ou como um checklist na nossa agenda. Precisamos ter alegria, precisamos ter prazer, sendo sincero, e desta forma nós amamos ao Senhor com fervor. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu santo templo. Meus irmãos, nós precisamos nos alegrar quando entrarmos no nosso quarto e fecharmos a porta e estarmos ali no lugar secreto para orarmos ao Senhor. Temos que ter prazer. Temos que ter alegria. Precisa ser parte de um compromisso pessoal meu, entre eu e Deus. Nós precisamos ter essa alegria. E quando vivemos dessa forma, então estamos amando ao Senhor com toda a nossa alma. Terceiro,
Ame-o com inteligência. O texto diz, com todo o teu entendimento. Isso aqui no Novo Testamento, tá? Ame-o com inteligência, no mais pleno exercício da razão iluminada. Ou seja, não é um tipo de amor cego, sem saber o que está acontecendo, sem saber o propósito de Deus, sem conhecer a sua palavra. Não, já que ele é bom, então assim eu não preciso nem aprender nada porque ele é bom, aleluia. Não! Lembra dos bereanos em Atos? Eles observavam tudo se aquilo que estava sendo ensinado era a verdade. Nós temos que ter esta atitude. Quando ouvimos um pregador no YouTube, ou então quando visitamos uma igreja, quando vamos para uma outra cidade, enfim, nós temos que prestar atenção, não para ficar assim, deixa eu ver se está certo, vamos ver. Não, não é nesse tom, mas nós precisamos ter a sensibilidade doutrinária, por causa do entendimento, é amar ao Senhor com inteligência. Isto é conhecimento, pensamento, razão, submissão com sabedoria. A sabedoria aplicada que o pastor Messias pregou hoje aqui, hoje pela manhã. Nós precisamos aprender a palavra e vivê-la, aplicar no nosso dia a dia. O amor inteligente com entendimento e não uma devoção cega. Religiosidade sem fundamento. Ou amar a Deus sem questionamento. Livro de Salmos. Salmistas questionaram Deus por situações que estavam acontecendo. E não é pecado, não. Não é pecado. É buscar respostas no Senhor. Ontem mesmo, quando eu estava concluindo esta mensagem, fazendo a revisão, eu conversei com o pastor da primeira de Cuiabá, o pastor José Júnior. Falei, pastor, e aqui essa pergunta? E fui conversar com ele. Porque nós precisamos ter o entendimento. É um amor inteligente. Nós devemos amá-lo com inteligência. E por fim, amar com energia. E essa energia aqui é com toda a sua força. Com toda a energia do nosso ser. É colocar intensidade no nosso relacionamento, no nosso afeto com Deus. Atos 17, versículo 28 diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Tudo que fizermos é para a sua glória. É fazermos de verdade, fazermos então com as nossas forças. Eclesiastes 9, versículo 10, tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Aqui não está dizendo para nós fazermos aquém das nossas forças. Nós temos que fazer conforme as nossas forças. Se eu tenho muita força, é assim que eu devo amá-lo. Se eu tenho pouca força, eu preciso ampliar esta energia. Mas eu preciso viver ao Senhor, amar ao Senhor com energia, com inteligência, com fervor e com sinceridade. Como seria isso então na prática? Amar a Deus de toda a tua alma é descansar no Senhor, mas alegrarmos nele. Como? Alimentar a minha alma imerso no reino de Deus. Menos ansiedade, mais saciedade. Eu vou dedicar um tempo de oração aqui, mas é rapidinho, porque eu tenho tanta coisa para fazer. Ansiedade. Desliga tudo. Desliga tudo. Dedique o seu tempo ao Senhor. Agora, programe-se também. É bom nos programarmos, até mesmo para evitar a ansiedade. Não, este é o momento em que estarei com o meu Senhor. Este é o momento em que estarei com o meu Senhor. Toda a tua alma. Eu preciso me completar em Deus. Meus irmãos, isto aqui hoje é tão importante. Sabe por quê? Porque nós vivemos numa época em que a fonte do prazer está diante de nós a todo momento. E
o prazer que eu estou falando aqui é de um modo geral. Por exemplo, sabores, comida. Estou ansioso, vou comer. Eu preciso de prazer. Eu tiro uma foto, tenho que postar na rede social. Eu fico vendo quem gostou. Ah, gostaram da minha foto. E toda hora eu quero recompensas. Toda hora eu quero recompensas. Toda hora. E aí, a gente acaba não buscando o Senhor. Por quê? Porque eu estou sendo recompensado a todo momento, independente de Deus. Por causa da tecnologia, por causa dos sabores, por causa dos elogios, por causa das curtidas. Eu tenho acesso a dispositivos, eu tenho acesso a tudo, e parece que quanto mais o tempo passa, mais recursos nós vamos tendo, mais nós vamos comprando. Aliás, a compra também já é mais um tipo de fonte de prazer. Estou triste, vou comprar, vou para o shopping. Haja cartão de crédito. Mas a nossa saciedade precisa ser no Senhor. Não estou dizendo que a gente não pode ter nada, que a gente não pode comer aí aleluia, eu vou pegar leve porque são 7. Mas, né, uma carninha de sol, cuscuzinho, uma calabresinha, né? Não que a gente... Mas nós precisamos nos saciar no jejum. Já pensou? Olha que desafio aqui. Eu preciso me saciar no jejum. Eu preciso me alegrar na meditação da palavra dia e noite. E quando eu desfruto disto, eu estou amando ao Senhor com toda a minha alma. Amar a Deus com todo entendimento na prática seria justamente conhecer a sua palavra, entendimento, ler a palavra, perguntar sobre a palavra. Há um texto que diz que nós devemos juntos salmodiarmos, ou seja, conversar sobre a Bíblia. Lembro do seu Arthur, lá de Cuiabá, dono de uma loja de pneus, que toda vez que meu carrinho precisava de um pneuzinho novo, então arrumar alguma coisa, eu ia lá. Parece que tinha dia que eu inventava desculpa para ir lá para a loja de pneu para conversar com o senhor Arthur, porque era chegar, o assunto era Bíblia, igreja, Deus, Jesus, experiência com Deus, resposta de oração, casos de milagres, e era uma delícia aquilo, salmodiar. Nós precisamos aprender, precisamos nos alegrar nas coisas do reino, estudar a palavra de Deus, fazer cursos. Está aí o pastor Jabes apresentando, vem estudar conosco teologia, vamos estudar. Ah, mas não é só para quem quer ser pastor? Não. Mas a verdade é que quando você vai para um seminário teológico só para estudar a Bíblia, como foi o meu caso, você se encanta, porque chega sexta-feira, eita, esse fim de semana eu vou pregar em tal igreja. E você? Ah, rapaz, fui convidado para pregar em tal igreja. Você começa a se envolver com os ministérios, com a igreja, e você se apaixona. Quando você termina o 4º ano, o 3º ano, pastor, pede meu concílio. E você acaba indo para o ministério. Isso aconteceu comigo, eu não entrei no seminário para sair pastor. Entrei no seminário porque eu fui uma pessoa pública e as pessoas perguntavam muita coisa sobre a Bíblia. Para mim, eu não sabia nada. Eu não fui embaixador do rei, não nasci no Evangelho. Mas eu saí de lá, 2007 foi minha ordenação pastoral. E aqui estou. Aqui estou. Então nós precisamos buscar entendimento, ouvir pregações, anotar. Já deixa até aproveitar aqui, é um aviso, meus irmãos. Quando o pastor Paulo ou algum pastor está pregando aqui, eu estou ali atrás no celular, não é zap, viu gente? Eu anoto o que o pastor está falando e às vezes no meio do sermão já me vem a ideia de um outro sermão e eu começo a anotar. Porque é um compromisso que eu tenho de cultuar ao Senhor, eu venho para cá para cultuar ao Senhor e não para ficar no WhatsApp. Porque se fosse para eu vir para a igreja para ficar no WhatsApp, eu ficaria em casa.
ou para ficar no celular com joguinho, eu ficaria em casa. Ao invés de, eu preciso vir para a igreja para ficar no celular? Não. Acontece um imprevisto, uma mensagem urgente, é claro. A gente vai atender, dá licença, eu preciso ir ali atender, fazer uma ligação, está tudo bem? Está tudo bem. Mas faz de conta, fica em casa. Porque o Senhor não está se agradando disso, não. Então, isso é amar a Deus com entendimento. Eu beber do ensino, eu aprender. Eu estou aprendendo, eu estou amando ao Senhor com entendimento. E amar de todo o coração. Meus irmãos, aqui é o Espírito Santo de Deus. Como amarei ao Senhor de todo o meu coração? Se o próprio Deus não intervir e mudar a chave. É o Espírito Santo de Deus. Mas ele precisa ter espaço. Eu preciso buscar a sua palavra. Como invocarão, se nunca ouviram? Então, toda vez que eu paro para ouvir, eu dou oportunidade para Deus agir. Mas se eu não paro para ouvir, para ler, né? Para ouvir o que Deus está me dizendo, ou se eu não paro para me prostrar diante de Deus, falar, Deus, aqui estão as minhas petições, mas aqui eu entrego também o meu louvor, a minha exaltação ao Senhor. E neste momento de diálogo com Deus, porque oração não é monólogo, Deus fala contigo também. Mas ali eu crio ou eu facilito um ambiente onde Deus pode mudar o meu coração. Nosso coraçãozinho de pedra. Deus vai lá e acende a panelinha de pressão e amolece. Fica igual aquela macaxeira na panela de pressão derretendo assim, eu acho que eu estou com fome. Não tem aquela macaxeira quando a gente tira da panela de pressão assim, está até assim, ai, é o nosso coração quando a gente vai para diante de Deus. O Senhor trabalha em nós e nós somos então transformados. Às vezes, nos dedicamos muito tempo para os nossos filhos. Às vezes dedicamos tempo na nossa carreira, dedicamos tempo para o nosso conhecimento intelectual, e é importante. Mas a orientação de Moisés para o povo que ele estava se despedindo, não somente porque eles iriam entrar na terra e o Moisés não somente isso, mas é porque Moisés nunca mais iria ver aquele povo. E a instrução de Moisés foi: ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E esse único Senhor você deve amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a sua força. Eu vou incluir o de Jesus, com todo o teu entendimento. Meus irmãos, se nós não buscarmos isto hoje, intencionalmente, nós continuaremos sendo atropelados pelas mensagens das redes sociais. E o que predominará na nossa mente serão as mensagens das redes sociais. Mensagens de comerciais, mensagens de piadinhas, tem umas até engraçadinhas, mas quanto tempo nós estamos passando nas redes sociais e quanto tempo estamos passando socialmente com Deus, tendo este relacionamento com Deus? Quanto tempo? Você vai responder e você saberá se você está amando a Deus como deveria ou não. Para concluir, quantas pessoas servindo com todas as suas forças, mas não sabem nada sobre Deus? Às vezes até podem estar até envolvidos em ministérios, mas que não têm um tempo com Deus.
não têm entendimento. Quantas pessoas que têm entendimento, mas que perderam a alegria e não estão amando ao Senhor com toda a sua alma. Quantas pessoas até vêm para a igreja, mas que na verdade o coração não está mais aqui. Deus tem misericórdia de nós. Ouçamos o conselho de Moisés hoje como um paizão para nós, desta geração. Até porque a sua voz está ecoando para nós hoje. E vale lembrar que 2000 anos atrás, quando Deus pisou na terra em forma de Jesus, a mensagem de Jesus foi essa aqui: amarás o Senhor teu Deus por completo. E se Jesus voltasse hoje novamente, fisicamente, a mensagem de Jesus seria: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Meus irmãos, precisamos corrigir o que estiver errado em relação ao nosso amor com Deus. Mais uma vez, senão nós seremos atropelados pelas mensagens deste século. Continuaremos dando risadinhas toda hora, achando bonitinho toda hora, qualquer coisa, enquanto a voz do Senhor corre o perigo de continuar calado para cada um dos nossos ouvidos. Consequência disso, escassez. Salmo 1 deixa claro a prosperidade. Serão como árvores plantadas junto à corrente de águas. Ainda que venha o tempo de seca, as folhas não vão se murchar. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti de verdade. Aquele que está cometendo pecado, em nome de Jesus, arrependa-se. Filhos, se vocês não estão honrando seus pais, em nome de Jesus, arrependa-se, dá tempo. Isso aqui não é uma palavra final, mas nós podemos nos arrepender e voltar aos trilhos, porque tudo começa aqui com um compromisso. E talvez nesta noite você queira renovar o seu compromisso. Deus, confesso que o meu amor por Ti está leviano. Talvez como alguns casamentos aqui que a esposa não recebe presente há anos. O marido também não, né? Mas é possível virar o jogo. É possível. Assim, o nosso relacionamento com Deus. Basta você fazer o compromisso de amá-lo com todo o seu coração. A partir de hoje, na minha casa, não será mais admitido isto, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A partir de hoje, nessa televisão aqui, não passa mais isso. Cenas que possam tentar um de nós. Filmes que possam promover ideologias que ferem os princípios da palavra de Deus, não vão mais acontecer aqui dentro. O meu celular, o meu Spotify, eu vou deletar minha playlist e vou deixar apenas músicas de adoração ao Senhor. Credo, pastor, não é ser radical demais? Você quer a escassez ou você quer a prosperidade? Você quer agradar ao Senhor ou quer agradar o seu coração? O que Deus espera de nós, como prova de amor, é a obediência a Ele. Na minha geladeira não entra mais a número 1 nem a 51. Eu nunca bebi, gente. Isso aqui é só uma ilustração, viu? Não assustem, não.
mas na minha geladeira não tem mais cerveja. Ou não vai mais ter aquele vinhozinho, que de vez em quando eu bebo até ficar meio feliz. Não vai ter mais. Em meu relacionamento, no meu namoro, será íntegro, porque eu amo o meu Deus de todo o meu coração. E mais, se o namorado ou a namorada não quiser integridade, pica a mula, porque os prejuízos virão. Se casamento com crente já não é fácil, imagina com jugo desigual. Deus tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a te amar, Senhor, cada vez mais. Vê se há em minha casa algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vê se há no meu coração, na minha mente, nas minhas prateleiras, na minha biblioteca, nos meus canais de filmes, vê se há algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus fale ao seu coração, que Deus mostre para você, para que você possa ir em paz para a terra prometida e desfrute da verdadeira vida, a vida em abundância que Jesus disse que teríamos. Essa vida implica em obedecer a Deus. Consequência, bênçãos. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. O nosso papel é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque Ele sabe que nós precisamos de comida, bebida e vestimenta. Não andeis ansiosos com o que haveis de comer, de beber ou de vestir, pois o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. E a gente fica correndo atrás de dinheiro. Não que a gente não deva semear, mas é buscar em primeiro lugar ao Senhor. Tenha medo do pecado. Tenha medo das consequências do pecado, em nome de Jesus. Não espere a casa cair para você se voltar para a palavra. Aquele que ouve estas minhas palavras e coloca em prática será como o homem que construiu a casa sobre a rocha. As tempestades virão, meus irmãos, e baterão com força na nossa parede, na nossa família, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Mas se estivermos vivendo a palavra, a nossa casa estará sobre a rocha, e a tempestade vai embora, e nós vamos continuar de pé, e o nome do Senhor será glorificado. Agora, meus irmãos, se nós estivermos brincando, a nossa casinha será construída sobre a areia. E quando vier a tempestade, nós não permaneceremos em pé. Não permaneceremos. Sofreremos as consequências. Para encerrar, mesmo, eu quero ler um texto, uma declaração de amor a Deus, de um filósofo, teólogo, chamado Agostinho de Hipona. Ele escreveu uma carta a Deus, com o título Tarde Te Amei. Diz assim, gente, olha que declaração a Deus. Tarde te amei. Estou sem óculos, deixa eu ver se dá para aumentar aqui. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava, mas tu te compadeceste de mim, e tu mudou, porque tu me deixaste conhecer-te. Entrei no meu íntimo,
sob a tua guia e consegui, porque tu te fizeste meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros, e no entanto passam a largo de si mesmos. Não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos da minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estava dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam, senão em ti. Estavas comigo e eu não contigo. Tu me chamaste, mas tu me chamaste, clamaste por mim. O teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo. Para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido. Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e puseste diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Em meio à luta, recorri a meu grande amigo Alípio e lhe disse: os ignorantes nos arrebatam o céu, e nós, com toda a nossa ciência, nos debatemos em nossa carne. Assim me encontrava chorando, desconsolado, enquanto perguntava a mim mesmo: quando deixaria de dizer amanhã, amanhã? Foi então que escutei a voz que vinha da casa vizinha, uma voz que dizia: pega e lê, pega e lê. Brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentaste a minha cegueira. Então corri a Bíblia, abria e li o primeiro capítulo sobre o qual caiu o meu olhar. Pertencia à carta de São Paulo aos Romanos e dizia assim: não em orgias e bebedeiras, nem a devassidão e libertinagem, nem as rixas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. Romanos 13:13. Aquelas palavras ressoavam dentro de mim, pareciam escritas para uma pessoa que me conhecia, que sabia da minha vida. Exalaste teu perfume e respirei. Agora suspiro por ti, anseio por ti. Deus, de quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, com quem habita é viver. Deus, de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, a quem apoiar-se é estar seguro. Deus, a quem esquecer é perecer, a quem buscar é renascer, a quem conhecer é possuir. Foi assim que descobri a Deus e me dei conta de que no fundo era a Ele mesmo, sem saber, a quem buscava ardentemente o meu coração. Provei-te e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me e agora ardo por tua paz. Deus começa a habitar em ti quando tu começas a amá-lo. Vi dentro de mim a luz imutável, forte e brilhante. Quem conhece a verdade, conhece a luz. Ó eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus, por ti suspiro dia e noite, desde que te conheci. E mostraste-me, então, quem eras, e irradiaste sobre mim a tua força, dando-me o teu amor. E agora, Senhor, só amo a ti, só sigo a ti, só busco a ti, só ardo por ti. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que estavas dentro e eu fora, e fora te buscava e me lançava disforme e nada belo.
perante a beleza de tudo e de todos que criaste. Estava comigo e eu não estava contigo. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiriam senão em ti. Chamaste, clamaste por mim e rompeste a minha surdez. Brilhaste e resplandeceste, e a tua luz afugentou a minha cegueira. Exalaste o teu perfume, e respirando o suspirei por ti. Te desejei, e eu te provei. Te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti. Tocaste-me, e agora ardo em desejos por tua paz. Que Deus nos abençoe e nos dê mais amor por Ele. Que Ele nos ajude a sermos fiéis. Vamos orar. Te bendizemos, ó Deus, te exaltamos. Te agradecemos pela instrução de Moisés, pela instrução de Cristo para nós. E que, ó Deus, parece que às vezes nos esquecemos deste mandamento. Ouve, pois, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás o teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força. Nós queremos ser fiéis a esta verdade e declaramos a dependência do Senhor para isto. Que o Senhor complete, Pai, a obra no nosso coração, para que sejamos contemplados pelo Senhor como fiéis. Em nome de Jesus. Amém.